Olá, eu sou a Natália e hoje vamos apresentar um projeto que desenvolvemos na UFC que une conceitos de eletromagnetismo e a engenharia da computação para criar uma solução prática. E fizemos um artigo para falar sobre esse projeto que se chama Aplicação de RFID e Eletromagnetismo em um sistema automatizado de registro de ponto. Bom, a gente escolheu o RFID porque ele permite a comunicação sem contato e já é uma tecnologia bem consolidada. Além disso, vemos nele uma forma de conectar o projeto com a disciplina de eletromagnetismo, já que o funcionamento do RFID envolve indução magnética e conceitos que estudamos, como a equação de Maxwell. Antes da gente falar do sistema em si, é importante a gente entender como que o RFID funciona. Quando aproximamos um cartão no RFID, ele emite um campo magnético alternado de 13,56 MHz. Esse campo gera uma corrente elétrica na antena da tag por meio do fenômeno da indução eletromagnética, descrito pela lei de Faraday, que afirma que a variação do fluxo magnético sobre uma espira induz uma força eletromotriz, ou seja, a FEM, que é dada pela seguinte equação. A FEM ela é a força eletromotriz induzida em volts. O fluxo magnético é um produto do campo magnético pela área da espira e o cosseno do ângulo entre eles. E o sinal negativo ele indica que a corrente induzida sempre se opõe à variação do fluxo segundo a lei de Lenz. Como estamos trabalhando com bobinas, podemos expandir essa equação considerando que o número de espiras N chegando à forma usada em RFID, pela seguinte equação. Aqui, o N representa o número de voltas da bobina da tag. Quanto maior esse valor, maior é a força induzida para o mesmo campo magnético. E como que é gerado esse campo magnético? Bom, o RFID ele tem uma bobina por onde passa uma corrente alternada. E a intensidade do campo gerado pode ser expressa por uma equação aproximada para o centro de uma espira circular, dada pela seguinte equação, onde B é o campo magnético em teslas, μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, constante física, N é o número de espiras da bobina do leitor e a corrente que passa por ela, e R é o raio da espira. Ou seja, a intensidade do campo depende da corrente, da geometria e do material do circuito. Esse campo ele é responsável por induzir a corrente na antena da tag RFID. E com a energia recebida, a tag responde usando uma técnica chamada modulação de carga. Ela altera a impedância da sua antena, gerando uma pequena variação detectável no campo magnético do leitor. A informação, ou seja, o ID do cartão, ela é transmitida ao leitor via modulação ESC, que é uma modulação por chaveamento da amplitude. Eu sou a Maria Eduarda, eu vou mostrar um pouco da arquitetura do sistema. O sistema ele foi construído com base em 3 componentes principais. Um leitor RFID, que capta o sinal da tag. Como microcontrolador, a gente usou a ESP32 para processar as informações. E a comunicação com a nuvem, que foi feito via Google Sheets. A gente escolheu a ESP por ser leve, eficiente, tem o Wi-Fi integrado e boa capacidade de processamento. E ela é responsável por toda a lógica do sistema, desde a leitura do cartão até o envio dos dados à nuvem. E também exibe no LCD. Agora a gente pode entender melhor como o sistema funciona na prática, desde a inicialização até o registro do ponto. O processo é dividido em 4 grandes etapas principais, todas integradas e automatizadas. A primeira é a conexão e sincronização com a rede. Assim que a ESP é ligada, ela executa uma tentativa de conexão à rede configurada. Ela usa o protocolo 802.11n. Caso a rede esteja disponível, ela vai exibir no LCD a mensagem conectando até que a conexão seja estabelecida. Após isso, a ESP ela vai sincronizar com o relógio interno via SNTP e se comunica com os servidores NTP para garantir a precisão do horário. Essa etapa é fundamental para que os registros sejam marcados de acordo com a hora e a data exata.
Aí o segundo é a leitura do RFID e a captura do ID. Já com a rede sincronizada, o leitor RFID ele vai entrar em modo de escaneamento contínuo. Ele fica monitorando a aproximação de tags compatíveis com o padrão ISO e EC. Depois de ele detectar a tag, o leitor vai capturar o ID, que é uma sequência de bytes únicas para cada cartão. A gente utilizou os cartões do RU para testes, que foi utilizado o meu e o da Natália. E aí, antes de prosseguir, o sistema ele vai fazer a verificação temporal para evitar os registros duplicados, ou seja, se o cartão ele for lido em menos de 2 segundos, ele é ignorado. O terceiro é o envio de dados para o back-end, que foi feito na nuvem. Esse passo é a comunicação com a nuvem, né? A ESP vai montar uma requisição HTTPS usando o método GET, vai enviar o ID para a API hospedada no Google Script. E essa API ela vai consultar na planilha que está atuando como o banco de dados. Essa resposta da API vem no formato JSON, que contém as informações, como o status do usuário, se é registrado, se teve algum erro, o nome associado àquele ID, caso seja um funcionário cadastrado, e o horário do último acesso. A quarta parte é o feedback visual e o registro final. Já com a resposta recebida, o sistema vai atualizar o display LCD com o status do registro, se a entrada ou saída e o nome do membro. Esse feedback ele vai permanecer por 3 segundos e em seguida o sistema vai retornar para o modo de espera com a mensagem em ponto eletrônico e o relógio em tempo real. Com relação ao desenvolvimento, o nosso projeto ele foi desenvolvido na linguagem C, utilizando uma framework da ESP-IDF. A gente utilizou bibliotecas para comunicação SPI, para a leitura dos cartões, e 2C para a exibição das mensagens ao usuário, HTTPS para o envio e consulta de dados ao Google Sheets por meio de um script em Google Apps Script, e SNTP, que é para garantir registros com datas e horas precisas. Nos testes, o sistema RFID ele apresentou uma distância de leitura eficaz entre 3 e 4 centímetros, com taxa de reconhecimento em torno de 95%, mesmo com variações no tipo de cartão e na forma de aproximação. O tempo de resposta, desde a detecção até a exibição do display e atualização na planilha Google, levou em torno de 3 a 5 segundos, considerando satisfatório para a proposta. E em termos de confiabilidade, observou-se certa sensibilidade a leituras repetitivas por curto tempo. E, por outro lado, a gente teve um destaque positivo, que foi a capacidade de reconexão automática ao Wi-Fi, o que contribui para a estabilidade e operação contínua do sistema. Bom, e como conclusão, a gente teve que esse projeto permitiu ver de forma prática a aplicação de algumas leis que a gente viu na disciplina, como as leis de Faraday e Ampere, dentro de um sistema computacional real. A gente também aprendeu sobre a otimização de hardware, tratamento de falha de rede, eficiência energética e principalmente como a física e a engenharia podem caminhar juntas. O sistema é de baixo custo, fácil de usar e adaptável a diferentes ambientes, tanto acadêmicos como empresariais. E como ponto principal, o trabalho nos permitiu entender mais sobre o projeto, como algo além de pegar os componentes e entender a codificação. A gente conseguiu entender como os componentes realmente funcionam e a importância da disciplina em aplicações práticas. É isso, muito obrigada pela atenção. Bom, agora a gente vai mostrar na prática o funcionamento do nosso sistema. Aqui a gente vê a nossa planilha do Excel, que é o nosso banco de dados, basicamente. E aí a gente dividiu essa planilha em 2 páginas. A primeira página é dos funcionários, é onde a gente tem o cadastro dos funcionários. A gente colocou o ID, o nome deles, e aí aqui a gente encontra as horas trabalhadas, do mês de janeiro até dezembro. Então, basicamente a gente fez uma função que ele vai pegar o número de
a quantidade de horas trabalhadas dessa página aqui, que eu vou já mostrar. E aí, durante o intervalo do mês, ele vai calcular, vai fazer um somatório dessas horas. E aí, a gente pode ver aqui que a gente já tem uns testes do mês de julho. Então, ele vai calcular sempre. Já na página histórico, é onde vai ser realizado todos os registros de entrada e saída de cada integrante. Então, quando é passado o cartão, é jogado, ele vai identificar o ID aqui nessa página, se o funcionário é cadastrado, e aí ele vai colocar o ID, o nome da pessoa e o horário de entrada dela. Quando ela sair, vai ser o mesmo processo, ele vai fechar esse cadastro. E aí, nessa parte aqui, o código ele vai fazer o cálculo da entrada e da saída e vai contar quantas horas foi feito essa entrada e essa saída. E aí, a partir dessas horas trabalhadas, é jogado no período aqui do mês, no mês correspondente. Bom, essa parte já é a física, como já foi, o código já foi subido para a placa. A gente fez essa case que comporta os componentes dentro dela. A gente tem o RFID, a ESP e o LCD. O LCD já está por modo default, mostrando o ponto eletrônico e a hora que a gente está. E aí, como teste, a gente utilizou o cartão da Rio mesmo. Esse é o da Natália, e aí quando aproxima, ele vai dizer se ela vai entrar ou sair e vai mandar isso para a planilha. Aqui diz entrada da Natália, e aí quando a gente vai aqui no histórico, apareceu que a Natália teve uma entrada dia 28/7 às 3h50. E aí, da mesma forma, quando eu passar novamente o cartão da Natália, ele vai para a saída.